E aí, pessoal da The Place TV, é com muita alegria que eu tenho que dizer para vocês que hoje é um marco, né? E não é exagero meu não, porque o que temos hoje para você é o começo de uma série de entrevistas aí que nós fizemos com o nosso querido Michael Page, né? A fera do MMA inglês, que está despontando como a maior revelação do esporte dos últimos 3, 4 anos aí, né? Não tivemos nada diferente além desses agarra-agarras que estão tendo aí, joga na grade, clincha, e Michael Page, a estrela do Bellator, que não faz guarda, que tem o seu estilo hands down, né, que ele chama também de 630, né? Nós conseguimos contatar ele, o pai dele, o Curtis Page, desde já agradecemos. Vocês serão muito bem servidos aqui no canal, ouvindo o que a revelação do MMA tem para dizer. Já disse em vídeos anteriores aí que eu tenho um bom feeling, né, modéstia à parte. E quando eu vi o Anderson Silva lá no Pride, lutando com o Sakuraba a primeira vez, eu senti alguma coisa diferente. Eu falei, esse cara aí é diferente dos demais, né? E a gente foi atrás do Vanderlei, bateu um papo, criou-se aí uma amizade, um vínculo bacana. E com o Michael Page está acontecendo mais ou menos da mesma forma, só que a diferença é que ele está em Londres, né? É um pouquinho mais longe que Curitiba, né? E mesmo assim é um cara que eu olhei e falei, esse cara é diferente, né? Que é difícil você... Pô, o Vanderlei, além de eu ser brasileiro, tá torcendo por ele, eu vi que realmente ele usava técnicas que os outros não usavam, né? Ou talvez até um pouco da falta de técnica seria a diferença do Vanderlei para os demais. Ele não estava ligando muito com a técnica, ele queria cuidar logo da fatura. Mas o Michael Page realmente diferenciado, e diferenciado por propósito. Ele criou um estilo próprio, né? E ele está aí na crista da onda, eu não tenho dúvida nenhuma que esse ano a gente vai ver ele como campeão do Bellator e na sequência fatalmente ele vai para o UFC. Ele fala sobre isso aqui com a gente. Mas a entrevista tá ótima, né? Esclarece vários pontos aí do estilo dele, o que ele pretende fazer com o estilo dele, se ele vai ou não para o UFC, mas ele fica claro também, deixa claro que ele está muito bem assessorado, ele tem uma conduta legal como pessoa já na Inglaterra, ele está se importando com a imagem dele, inclusive está participando do videoclipe, fazendo uma coisa já fora dos rings, meio que artista, né? Meio o lado ator dele, já está preparando uma pós-carreira aí depois da luta, ele tem 27 anos só. Vamos lá para o alto e avante The Place TV com a entrevista exclusiva para o primeiro repórter brasileiro na sua carreira, Michael Page. Com vocês. Michael Venom Page nasceu dia 7 de abril de 1987 e o apelido Venom não foi projetado pensando em confrontar o Spider não, apesar de o lutador fazer questão de postar direto no seu Face uma imagem que propõe esse confronto. A chave do apelido é o trocadilho com as iniciais MVP, que em inglês seria a sigla de Most Valued Player, o jogador mais valioso. Competindo no peso meio-médio do Bellator, Page está invicto no MMA. Ficou muito conhecido por seu estilo de luta pouco convencional, golpes rápidos e uma habilidade única dentro do octógono. Ele não faz guarda, é o estilo que ele chama de 630 ou hands down, mãos baixas. Inclusive a empresa que gerencia sua carreira se chama Mãos Baixas, sinal que o cara acredita muito nisso e mostra que dá certo lutar assim. Filho de Curtis Page, um mestre na arte Lao Guard Kung Fu, e com irmãos que também são campeões mundiais de kickboxing, o destino de Michael já estava traçado. Começou a treinar artes marciais com apenas 3 anos de idade, e sua primeira competição rolou aos 5 anos no Karatê. Page conquistou 10 campeonatos mundiais de kickboxing, isso mesmo, 10 campeonatos mundiais. O primeiro foi com 12 anos, além de ser coroado como campeão britânico. Ele também treinou no Centro de Cobham de Artes Marciais em Surrey. Uma notável conquista foi o título mundial no WACO, Campeonato Mundial de Kickboxing, no ano de 2007, em Coimbra. Page fez sua estreia no MMA no UFC MMA 26 contra o Ben Dishman. Essa luta foi muito comentada no mundo do MMA e foi onde começou o apelido de Anderson Silva britânico que deram aí para Michael Page. Ele seguiu enfrentando o Miguel Bernard no UFC MMA 27, no peso casado, 175 libras, venceu mais uma vez de forma impressionante, com uma chave de braço a 1 minuto e 43 do primeiro round. No UFC MMA 29, o Page já era esperado para desafiar o campeão dos médios, que era o Peter Irving.
pelo cinturão. No entanto, o Irving teve que desistir da luta aí devido a uma lesão e foi substituído pelo Jefferson George. O Page venceu a luta após nocautear o George a partir de uma combinação de 2 socos no segundo round. O bom desempenho do Venom fez o Super Fight League anunciar que tinha assinado com ele, juntamente com o Jeff Monson, o Satoshi Ishii e o Thierry Sukojo. Também depois de vencer a luta contra o Jefferson George, anunciou aí que ele tinha assinado com o Bellator, que era o principal rival do UFC. E ele lutaria pelo Bellator e pela SFL, respeitando os 2 contratos. Page finalmente fez sua estreia em 21 de março de 2013 no Bellator 93, quando enfrentou o Ryan Sanders e venceu a luta por nocaute em apenas 10 segundos, meu amigo. 10 segundos. Tem noção o que é isso? Page voltou a lutar no Bellator 120, derrotou o Ricky Rainey por nocaute no primeiro round, uma luta fantástica com muitas esquivas, um verdadeiro show. Isso foi no dia 17 de maio de 2014. E o ex-lutador do UFC, Nanchal Burrell, foi o seu oponente no Bellator 128, no dia 10 de outubro de 2014. Depois de uma luta amarrada por parte do Burrell, que cismou em levar o Page para a grade, o Page venceu por decisão unânime, e essa daí foi a primeira luta que passaram do primeiro round com o Page. Page agora é esperado para enfrentar também o invicto Curtis Millender, na luta que completa o card principal do Bellator 134, dia 27 de fevereiro de 2015. O evento vai rolar na Mohegan Sun Arena em Uncasville. E para falar com o Michael Page, já que ele estipulou que o negócio é sentado, então vamos fazer o sit down. Estamos aqui sentado cara a cara com o Michael Page, cara a cara, eu aqui no Brasil e ele aí em Londres. Page, tudo bem com você? Primeiramente é uma honra estar falando aí com você, a gente é muito fã do seu estilo e com certeza muitos fãs brasileiros estão nos assistindo agora. Nós sabemos que você começou a lutar muito cedo, aos 3 anos. Quais as artes marciais que você praticou e qual delas que você mais curtiu até hoje? My martial arts that I've studied up till now, shall I say initially I started in Laogar Kung Fu, so Chinese style. Then we started to go more into kickboxing. So I've done that for many years. Then when I crossed over into the MMA, I started in jiu-jitsu, also doing wrestling, grappling, more Thai boxing as well, which is slightly different to the kickboxing that we were doing before. I'd say I enjoy, at the moment, it changes a lot. This is one reason why I like being in the sport that I'm in, because you always have times where you're really interested in the kickboxing, because you're finding some new things and new tricks, and then not necessarily get bored, but your brain drifts a little bit. Well, I find that for myself, so I start getting more into the jiu-jitsu, and I get very creative with the jiu-jitsu. I think at the moment I'm really enjoying the wrestling. Like I really enjoy just learning how to manipulate someone from their feet to the floor, and also how to defend someone doing that against me. And I think it's an important part of what I need to learn anyway, so but massively enjoying the wrestling at the moment. Bacana. Qual que foi o ponto-chave que fez você decidir se tornar um lutador de MMA? Yes, I find I'm settling into MMA very quickly. It didn't take me too long to get my first professional fight out, and I think it's just because, again, just the way my mind works, I can really pick up things extremely quickly, and my coach, he saw that straight away. So I really do feel right now, especially like right now, that MMA is just a new home for me. I really feel so comfortable doing MMA. When I'm in the gym and I go in there, I really enjoy the grappling side, and then the ground and pound, as well as the standing and the striking, which I was used to doing before. Muito bem, tá muito bacana, mas isso aí vai ficar pro próximo bloco. O Michael Page vai falar pra gente quem é o ídolo dele, hein? Quem será o ídolo de Michael Page? E será que o UFC vai morder o Michael Page aí? Será que vai levar o Michael Page do Bellator? Como é que vai ficar essa situação? Só a gente ver daqui a pouquinho na nossa próxima etapa da entrevista exclusiva com Michael Venom Page, o MVP, a fera do MMA inglês.
time, but it's got rise and so have I. I turn my head to the sky, focus one ball at a time. I do not let the little breeze under my tongue and sleep. It couldn't be a long time. I feel like I am walking blind. I know the right time, there are no left to decide. TV, começando aí o segundo bloco de perguntas para o Michael Page, fera do MMA em inglês, fera do Bellator, que está aqui com a gente, respondendo tudo e mais um pouco. O cara não foge de nada, hein? Vamos acompanhar. Você está famoso aí por estar adotando esse estilo hands down, né? Mãos baixas, sem a guarda. Você foi treinado para fazer esse tipo de luta ou você faz por puro instinto? É instintiva a sua atuação nos rings? I've got a unique fighting style, and I'll say I've been coached, you know, part of the way. A lot of my movement has been coached initially, and then I have a massive creative side to me as well, which you know, just that helps develop what I've been given. You know, I've got a base kind of movement style anyway, but then yeah, my creative side just, you know, maximizes that and turns it into what you guys see when I'm in the cage. Legal. E onde foi que você viu o pessoal usando esse tipo de guarda, fazendo isso e dando certo? De onde você tirou essa tática aí para levar para o MMA? E quem é o atleta que está sendo responsável por aperfeiçoar essa técnica hoje em dia? My hands down style was developed from a sport called freestyle kickboxing. Now, the style itself, you know, I'd say 90%, maybe more, of the people that participate in freestyle kickboxing naturally adopt this kind of style because it's very long range. We're comfortable with having our hands down, and we're bouncing on our toes a lot. It's about, you know, hitting first and not being hit. So we dive forward a lot, which are blitzes and stuff. But that's where it's kind of developed from. So it's not just you know, something I've created myself. It's something that you'll see if you go and watch freestyle kickboxing. E quais foram as habilidades que você achava que estava meio fraco e você fez questão de aprimorar antes de virar um mixed martial artist? Oh, que chique. The things I had to focus on before I actually, you know, stepped into professional MMA was mainly the grappling, because it was something that I had never done before and had no understanding of. So I think, like anybody, you can't really jump into the deep end with something as you know, as should I say, you know, detailed as MMA, because if you go into something like that and you know, you're not prepared for it, you can get hurt. But through your own lack of, you know, understanding, it is a tough sport in general. But if you know, the more you understand, the easier it is to, you know, to last long in the sport and last long in your fights. So the first thing I had to do is, you know, if someone grabbed me, know what I needed to do. And the second we developed that, my coaches already knew and understood that I was comfortable striking and I was comfortable evading and not getting hit. That was my thing. But if someone grabbed me, I needed to know straight away what, you know, the steps I needed to take to, you know, to continue being on my feet and doing what I do best. Você era campeão no kickbox, né? Como é que foi esse recomeço no MMA? Teve alguma dificuldade nessa transição do kick pro MMA? O que foi mais difícil? I think the change, the crossover from kickboxing to MMA, I found it, for me again, very challenging mentally, as in you really need to open your mind and become a beginner again, which I was well prepared to do, but I think it would be a struggle if you don't have the correct mindset
because I was at the top of my my game in the kickboxing, it's hard to, you know, have to take a massive leap back and then start from the beginning and go and then start building forward again. That's the main thing. I think the mentality is such an important thing that people miss out on. I'm so used to being physical anyway, so it's not the training side. Although the training was upped, I'm used to having to work hard and train anyway. But the mental side definitely is something where you have to, you know, really just think, take yourself back to being a beginner. Você que está curtindo esse papo exclusivaço aqui na The Place TV com Michael Page, curta, compartilhe no Facebook o nosso vídeo, faça a propaganda da The Place TV, tem muito mais coisas legais por aí, beleza? A gente conta com o seu joinha, conta com o seu comentário e com a sua divulgação. Um forte abraço e até a próxima, galera. Fui! Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, and watch it burn. Tear me apart, and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Essa é a terceira parte da entrevista com o nosso querido Michael Page, a fera inglesa do MMA, e agora ele vai revelar o ídolo nas artes marciais que ele tem e vai falar pra gente também se o UFC está sediando ele. Será que ele vai lutar no UFC? Será que ele vai dominar no UFC também? Como é que vai ficar essa situação, meu querido? Vamos lá? Acompanha aí! Fala pra gente se você tem algum ídolo na arte marcial, seja ele ator, lutador profissional de outra modalidade. Você tem alguém que você pode falar, esse cara é meu ídolo na arte marcial? My favorite all-time fighter, I like him because of the way he choreographs his fight scenes, and he is a movie star. It's Jackie Chan. And I just like the way he choreographs his fight scenes because it's very, he uses everything around him. You know, he'll get kicked in his chest, he'll fall over something, and then he'll use that something to kick back or to help him up, or he just uses his environment, which I love because he's a person that massively uses his body for everything. You know what I mean? And anybody that knows or seen any Jackie Chan films will immediately understand what I'm talking about. You know, he's climbing on this, he's jumping over that, he's sliding, and I just love, again, I'm a massive fan of body movement, and I can watch his films and I'll be entertained like for hours. Bacana, Jack Chan, hein? Quem diria, olha aí. E você, o que os fãs do Hands Down, esse estilo aí que você está implantando, podem esperar, e o que o Hands Down tem a oferecer aos praticantes que decidirem optar por esse estilo de luta? I see my hands down style, the 630 style, I see it just revolutionizing just the way people do stand-up. I think it's come to a point in MMA where everyone can do the same thing. Everyone's got, you know, specific moves and stuff that they're really good at, but in general, everybody can do the same thing. This is why you're finding not so many people, you know, spending too much time on the floor, which is great, like, because they're so, you know, comfortable kind of battling each other and, you know, defending each other, but shall I say, they end up back on their feet. But then the striking side is not as creative, shall I say, and I think my style
will force people into being a lot more creative, because not only is it effective, it also, you know, I think people like to watch it. I think people like to see it, and it's funny because the people that don't necessarily like the style still like to. They still want to watch it just to see something defeat that style. So either way, it draws a lot of attention, and I think a lot of people will start adopting a more creative, a more exciting stand-up style, and that's what the 630 is going to bring. In terms of me personally, being the first person to deliver this style to the MMA world, I think it's just going to take me to, you know, winning titles. My personal goal is just being the most well-known, the biggest face of MMA, and I'm only going to do that by, you know, winning in style, and defeating the best. Hoje você tem contrato exclusivo com o Bellator, não é isso? E será que um dia a gente tem chance aí de ver o Michael Page no UFC? Você tem vontade de ser um lutador do UFC? Isso aí está nos seus planos? With Bellator, I'm 100% now signed exclusively to Bellator. But previously I was fighting with a Super Fight League as well. But right now I'm exclusively to Bellator, and I think they're going to be doing like massive things and taking big steps in the MMA world. Will you see Michael Page in the UFC? It's one of the things I hear a lot of people talk to me about the UFC, because yeah, it's the biggest platform in MMA. But I'm going to be totally honest with you and say I'm extremely, more so than extremely comfortable with where I am now, because I'm working with a company that's also working on building themselves, and they're doing extremely well, which I think is a good place for me to establish myself. So I can't really say more than that until that time comes. If it doesn't, I'm extremely happy with where I am. Eu senti que só tá faltando um convite, hein, senhor Dana White? Você tá comendo bola com o Michael Page, vai esperar ele ser campeão pra chamar? E vai ficar mais caro. Por que você não vai lá e pega o cara, rapaz? Compra o contrato com o Bellator, traz ele pro UFC, não é você que é o dono do dinheiro? Fica com esse bando de marmanjos fazendo agarra-agarra, essa coisa chata aí que o UFC tá virando. Traz o Michael Page pra dar show pra vocês aí, pô. Põe o cara na vitrine do mundo, o Bellator coloca também. Mas o UFC tem mais vitrine pro cara, só fazer um convite que vocês vão levar. Vai esperar o cara ganhar o título? Pelo amor de Deus, se liga. Acorda, Dana White. Olha aí quem é o Dana White aí, olha aí, ó. Olha o que o Dana White quer, ó. Olha aqui o link, ó. Clica aí, se você tá curtindo o nosso conteúdo aqui na The Place TV, clica aí, curte, se inscreve, dá seus likes, comenta, tá? Isso movimenta o nosso canal e gera mais vontade dos apresentadores, produtores, diretores, câmeras, todos os que estão envolvidos no projeto da The Place TV, ok, galera? Fui! Lights are lit and there's sweat on your embrace. One other thing I dare. Lights are out and there's time to your embrace. Then another dare. Lights are out and there's sweat on your embrace. One other thing I dare. Lights are out and there's time to your embrace. Then another dare. One other thing I dare. Lights are out and there's time to your embrace. Then another dare. Como tudo que é bom dura pouco, chegamos à parte final aí da entrevista com a fera do MMA, Michael Page, o inglês que tá fazendo barulho aí nos rings. Dessa vez aqui ele vai falar pra gente como que tá a vida dele fora dos rings, o que ele tem aprontado, quais são os projetos paralelos ao projeto de carreira de lutador que ele tem e os planos para esse ano de 2015. 2014 ele terminou o ano como Mr. 7-0, Mr. 7-0, né, como chamamos lá na Inglaterra, devido às 7 vitórias e à invencibilidade que ele adquiriu aí ao longo da sua carreira na MMA. Começou em 2013 e estourou agora em 2014. E com certeza vai explodir mais ainda em 2015 porque o cara é fera. Não tem protecionismo aqui não, protecionismo nenhum, porque o cara tem talento e não tem pra ninguém. Contra o talento e o trabalho ninguém vence. Vamos lá? Última parte da entrevista com a fera Michael Page.
achei bastante ousado o fato de você ter no nome da tua empresa Hands Down. Sua empresa chama Hands Down. Eu posso pressupor com isso aí que Hands Down é o estilo que você entendeu como correto e como que você vai levar até o final. Então por isso você está proibido de usar uma guarda tradicional. A sua empresa proíbe você, né, de fazer essa guarda alta para ostentar essa marca Hands Down, que inclusive é o nome da empresa de gerenciamento da tua imagem, né? Yeah, Hands Down is it's a management company that I like being a part of because it relates a lot to who I am as a personality and as a fighter. It's a very relaxed style, laid back, but very observant as well. Yes, don't get me wrong. I even with teaching my students, I will never teach them, you know, the black belt first. It doesn't work that way. You have to understand distancing. You have to have your guard up because you'd make mistakes initially. You know what I mean? The thing comes and it hits your hands first, you're safe, and then eventually you get used to distancing and being aware and being a bit more observant about your space between you and the fighter. And then you can slowly drop your hands and be a little bit more relaxed, and again slowly come to where I am now, and I feel extremely comfortable with movement and space in front of me. Yes, even in training, I still have to have my hands up when I'm doing certain drills, and again, just to get used to certain things, and then I go back and I add my personality to it, and I put my hands down and I'll do the jab from there, or put my hands down and I'll do the combination from there, and then make it my own. But yeah, it's not something that I'm against. Having a guard is only for your protection, so I'm definitely not against it. E eu tô sabendo aí que a sua empresa gravou um videoclipe. Como é que é isso aí? Fala um pouquinho pra gente, o que você fez no clipe, você gostou da ideia de fazer um clipe? É um clipe musical? Como é que é essa história aí? Você tá querendo virar artista? Tá querendo virar ator? Como é que é? Yes, Hands Down have helped me with a track, a music track. For my walkout, but we thought, you know, again, I'm a person that likes to stand out, I like to be a bit different, so we also organized a video shoot to the track, and it's a very, you know, really hyped up tune. It's like mixed rock and hip hop at the same time, so it's a really good tune, like energetic tune for me to come out to, and I get really pumped. But the music video is just going to be crazy, and hopefully, you know, it gets out to everybody as well, and everyone supports that. You can go out and buy the track's already out. It's already on iTunes. You can find it on Spotify if you want to just listen to it. It's called BA. Yeah, hands down best around. So make sure you go out and check that on iTunes. So I just like to do different things. This is what I'm trying to say about you know, being the biggest face in MMA. It's not just about going and punching and kicking. Like you have to be out in the public's eye all the time. And at the same time, for me, I enjoy just doing different things as well. I really enjoyed doing the video shoot. I really enjoyed hearing the track being made, like the step-by-step progress to it. It's about myself as well. So it's all good fun as well. Você encerrou o ano aí de 2014 com o apelido de Mr. 7-0, né? 7-0 aqui para os brasileiros, pela invencibilidade aí no teu cartel. Quais são os planos do Page para 2015? O que você está almejando, Page? O que está na cabeça? O que está no sonho, né? No desejo do Michael Venom Page para 2015? Next year, you know, 2015, I think is going to be a very, you know, I know it's going to be an extremely big year.
because you know, I've just started a new contract with Bellator. I think they're doing, like I said before, they're doing massive things with their movement, and I feel I'm going to be at the top of that wave with them progressing forward. So you're really going to see me everywhere about the place, and just again constantly demolishing my opponents, and in style, in the hands down style, and that 630 style. You're just going to see it all over the place. So I think the next thing for me is I want to get another couple of fights out of the way. I want to build myself up to the point where I'm just like, you know what, just put anybody in front of me. Like, I don't care who it is, anybody in front of me. And then I'm going to be going for the title, and I'm going to be keeping the title. Valeu, Michael, muito obrigado aí pela acessibilidade, pela atenção nas respostas, por não ter fugido de nenhuma resposta nossa. As portas da The Place TV estão abertas aqui para você. Sucesso nesse ano e muito obrigado pela contribuição ao esporte que você vem trazendo com esse estilo novo, inovador, que foge da mesmice desse agarrar que a gente tem visto aí. A maioria dos lutadores entram para agarrar, né? Se agarrar no ringue. Tá parecendo uma coisa de louco. Costumo falar aqui pro pessoal que o jiu-jitsu é como futsal, muito legal para quem pratica, horrível para quem assiste. Né? A gente quer ver técnica, isso aí que você está fazendo, você está vendo, você está mostrando técnica, está mostrando show, está dando show para a galera que curte arte marcial. Muito obrigado e que o esporte recompense essa contribuição sua aí, com muitos títulos, muitas honras e muitas vitórias na sua carreira. Beleza? Forte abraço! I think they should just hand it over nicely, but they're probably not going to do it. Egos, you know how it is. But then I'm going to be coming back, taking that from them, and then you're going to see me, doing more and more crazy things. 720 in the face, man. Galera, gostaram aí da entrevista exclusivaça com o Page? Muito bem, compartilhe o vídeo, propague, se inscreva aqui no canal, porque tem muitas coisas legais vindo por aqui, ok? Forte abraço, até a próxima. I'd say 90% more of the people that participate in freestyle kickboxing naturally adopt this kind of style.